fortalecidos no Senhor através da virtude. Fortalecidos no Senhor através da virtude. E aí nós queremos louvar a Deus pela oportunidade que nós temos de poder compartilhar da palavra do Senhor ao teu coração. Nós sabemos que a sabedoria tem poder de gerar construções consolidadas em nossa vida. O quanto faz diferença uma pessoa sábia nessa geração? Um homem ou uma mulher sábia. A Bíblia diz que a mulher sábia ela edifica a sua casa, mas a tola destrói com as suas próprias mãos. A sabedoria ela gera um poder de construirmos de forma consolidada realidades na nossa vida e na vida da nossa casa, da nossa família. Já o discernimento nos desperta para novas realidades que Deus tem, que estão diante de nós. É através da sabedoria que a gente constrói, é através do discernimento que a gente percebe o avanço nas nossas construções. Quando entendemos que Deus deseja nos entregar o saber e o conhecer, o que nos cabe é apenas escolher receber e assim avançarmos no Senhor. Deus quer liberar sobre você uma sabedoria, um conhecimento além do humano, além do racional, para que Ele te leve a um nível de avanço, te leve a um nível de construções e conquistas extraordinárias nele. Sabedoria e discernimento fazem toda a diferença na vida de uma pessoa, na casa, no casamento, em qualquer área da nossa vida. E aí a virtude tem muito a ver com isso, porque a virtude é algo que Deus libera na nossa direção, é algo que nós desenvolvemos com a nossa jornada de vida, e nós queremos nesse dia pensar sobre esse fundamento, pensar sobre essa propriedade chamada virtude que tem muito a ver com Deus, porque Ele libera, escute o que eu vou te dizer, Deus libera o que nós necessitamos para ser quem nós precisamos ser. Deus libera aquilo que eu necessito para ser quem eu preciso. Deus libera aquilo que você necessita para você ser aquela pessoa que você precisa ser. E você sabe que talvez hoje você precisa dessa virtude, você precisa desse fundamento, você precisa dessa realidade através da sabedoria e do discernimento que Deus tem para liberar sobre a sua vida. E aí eu quero pensar com você sobre 3 realidades da virtude que nos fortalece, porque o tema dessa noite é fortalecidos no Senhor através da virtude. Então, pense comigo 3 realidades que a virtude libera sobre nós, nos gera em nós e nos faz ser fortalecidos nessa geração. E nós vamos usar 3 textos diferentes, distintos, onde a gente encontra essa propriedade, essa palavra chamada virtude. O primeiro deles está em Ruth, capítulo 3, verso 11, onde a Bíblia diz: agora, minha filha, não tenha medo, farei por você tudo o que me pedir. Todos os meus concidadãos sabem que você é uma mulher virtuosa. Provérbios 31:10 diz: mulher virtuosa, quem a achará? Seu valor é mais do que joias preciosas. Então, primeira realidade que a gente vai descobrir aqui sobre a virtude que nos fortalece é que existe esse princípio, essa palavra virtude aqui nesse texto que nós lemos. O grego é chaim, que significa eficiência, eficiente. Então preste bem atenção, a primeira realidade que eu quero trazer ao teu coração: existe uma virtude chamada eficiente, uma virtude chamada eficiente para a tua vida. E essa virtude ela gera valor moral, essa virtude ela gera identidade sobre nós. Essa virtude é uma necessidade que nós temos para ser quem nós precisamos ser. Perceba que nesses 2 textos nós lemos e eles apontam para uma mulher virtuosa. O texto de Ruth fala sobre ela mesma. Boaz falando sobre Ruth, dizendo: todos nós sabemos que você é uma mulher virtuosa. Escute, Provérbios 31 fala sobre uma mulher virtuosa, o seu valor excede como joias preciosas. Então perceba que essa virtude chamada eficiência, gera uma identidade, gera um valor moral, gera uma essência divina sobre o humano. É algo que opera em nós uma eficiência divina dentro de um humano. Se ver como um virtuoso. Nós e você precisa se ver assim, como alguém virtuoso nessa geração. Como eu posso me ver assim, pastor? Só quando você recebe esse valor que é uma eficiência na sua vida, esse valor que gera um princípio moral, esse valor que alinha a tua identidade. Deus ama você, Deus ama por quem você é e não pelo que você faz para Ele.
Você não é um acidente nessa geração. Você tem um valor, Deus te dá um valor desde o dia em que Ele gerou você, porque Ele disse que você seria a imagem e semelhança dEle. E essa virtude, ela vem para ajustar esse valor em nós. Não é um valor que o mundo nos dá, não é um rótulo que o mundo nos dá, mas é um valor que a palavra de Deus, ela gera dentro de nós, nos dá uma identidade. A tua identidade não tem a ver com o teu nome. Eu gosto muito de dizer isso, o teu nome foi o nome que o teu pai te deu para te achar no meio da multidão. Mas a tua identidade tem a ver com o teu propósito de vida. Tem a ver com quem você nasceu para ser. E quando você descobre quem você nasceu para ser, você não quer ser mais ninguém além de você mesmo. E então você precisa desta virtude na sua vida que torna você alguém precioso, alguém valioso nessa geração. Você não é qualquer pessoa. Você não pode olhar para o espelho e lembrar das palavras falidas do diabo para você. Quantas pessoas não sofrem porque olham para o espelho e dizem: eu sou um arruinado, eu sou um frustrado, eu sou alguém enganado, eu sou decepcionado com essa vida, com as coisas que eu projetei, não aconteceu, meu casamento acabou, eu não presto para nada. Escute, isso é tudo mentira do diabo para o teu coração. Você precisa entender que Deus tem uma palavra que diz que você é a imagem e semelhança dele, que você é alguém vitorioso, que você é alguém forte, que você é alguém que é esperança para a glória nessa geração. Você precisa se apegar a essas realidades e dizer que você é sim alguém virtuoso, é sim alguém mais valioso do que joias preciosas, é sim alguém que tem um valor, que tem uma identidade, é alguém que tem um valor moral, que excede o entendimento desse mundo. Às vezes o mundo não vai entender. Às vezes a tua família não vai entender. Às vezes as pessoas que te rodeiam não vão entender a sua postura, o seu posicionamento. Mas fique firme no Senhor. Você não tem que retroceder, você não tem que baixar a guarda, você não tem que se esmurecer. Levante os seus olhos para o Senhor, para o monte. Erga a sua cabeça e profira para você mesmo: eu sou mais do que vencedor. Eu sou alguém que tem um valor, sim. Deus me ama independente do que eu possa fazer. Escute, meu irmão e minha irmã, você que está aí me ouvindo. Deus, ele se entristece sim com algumas atitudes do ser humano, mas Deus não deixa de amar jamais. Você é o alvo do grande amor de Deus. É para isso que Ele enviou Jesus nessa terra, para fazer com que esta virtude chamada Shaim, que é a eficiência de Deus, gerando um novo homem ou uma nova mulher, se torne uma realidade na sua vida. Há uma virtude liberada de Deus para ser uma eficiência na sua vida. E essa eficiência vai gerar um novo coração, vai gerar uma nova identidade em você. Você não é filho das trevas, você é filho da luz. Você nasceu para vencer no Senhor. Olha para você, quantos dons e talentos Deus não te deu. Olha para você, quantos elementos Deus não colocou sobre a sua vida. Quantos dons Deus não liberou sobre você, quanto talento você tem. Olha para você, enxergue isso, identifique isso. E você, quando identificar isso, você vai estar de posse dessa virtude chamada Shail, que é eficiência. E você vai entender que você é alguém eficiente sim nessa geração. Você tem valor, você tem essa virtude em você. O Espírito Santo nos dá essa garantia. Quando as virtudes do Espírito Santo sobressaem em nós, nós possuímos valor pelo valor que possuímos. O seu valor não está em você mesmo, o seu valor está no Espírito Santo que está em você. Não é você mesmo que consegue fazer com que esses valores sejam eficientes, mas é o Espírito Santo operando em você, o Espírito Santo agindo em você e através de você. Para ser luz no meio das trevas, para ser luz no meio da escuridão. Você nasceu para ser luz. Então se posicione assim. Se posicione assim, receba do Senhor essa virtude que faz você ser alguém valioso nesse tempo. Você tem valor na sua casa. Preste bem atenção que Jesus diz: ei, uma luz não se coloca debaixo do alqueire. Qual o valor que ela tem nisso? O que adianta clarear, acender uma luz e colocar um alqueire sobre ela, escondendo a sua luz? Não. Jesus diz: a luz se coloca sobre o velador da casa, o lugar mais alto, porque ali é onde ela vai clarear toda a casa, onde as pessoas serão tocadas, serão alcançadas pela sua virtude.
As pessoas serão alcançadas pela sua virtude. Ei, preste atenção, quantas pessoas não precisam da luz que está em você? Quantas pessoas não precisam ser tocadas por essa luz? Quantas pessoas não precisam receber dessa luz que está em você? Então, em nome de Jesus, libere essa eficiência na sua vida através dessa virtude que Deus te deu pelo Espírito Santo para fazer você ser alguém diferente nessa geração. Não se misture com a multidão. Você pode estar no meio da multidão e não ser multidão. Não se misture na multidão, você não é qualquer pessoa. Deus te deu um valor, Deus ama você. Você é o grande alvo do amor de Deus em Cristo Jesus. E nada e ninguém roubará o que Jesus conquistou na cruz por você. Uma nova identidade, uau, preste atenção nisso, porque na cruz Jesus conquistou a tua libertação, na cruz Jesus conquistou a tua salvação, na cruz Jesus conquistou o teu recomeço de vida. E eu quero dizer a você, como Paulo disse, nem a morte, nem a vida, nem principado, nem potestade, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ninguém pode roubar a tua identidade. Uau, o pecado pode sujar você, esse mundo pode rotular você, você pode tropeçar, cair na lama, mas se você tomar um banho da presença do Espírito Santo, pelo sangue que lava e regenera e purifica a sua vida, você volta a ter valor sim, porque o amor de Deus é incondicional para você. Deus te recebe do jeito que você é, mas Deus não te deixa do mesmo jeito. Que você precisa hoje é desta virtude que te dá valor, independente do que você esteja vivendo. Há uma virtude chamada eficiência que está liberada sobre você. Ative ela e você vai viver as melhores experiências na sua vida. Essa é a primeira realidade que a virtude libera sobre nós, que nós lemos aqui o texto de Ruth 3:11. Que o próprio Boaz diz, ei, toda a comunidade sabe que você é uma mulher virtuosa. Uau! E aí nós lemos o texto de Provérbios 31, verso 10. Mulher virtuosa, quem achará? O seu valor é mais precioso do que qualquer joia nesse mundo. Assim é você também nesse tempo e nessa geração. Eu declaro sobre você esta virtude que fará de você alguém eficiente, fará de você alguém valioso, fará de você alguém precioso, a começar da sua casa e vai contagiar toda a sua vizinhança, toda a sua comunidade e toda a cidade em que você está plantado, em nome de Jesus. Essa virtude gera transformação, através do amor perfeito de Deus, nós somos aperfeiçoados no que é imperfeito na nossa vida. E ninguém está falando que você tenha que ser perfeito. Ninguém está atrás de pessoas perfeitas. Essa virtude não é para pessoas perfeitas. Essa virtude é para pessoas falhas. Essa virtude é para as pessoas que precisam. Se você está aí do outro lado dizendo que não precisa, tudo bem. Mas para quem precisa, o Senhor libera. E libera na quantidade daquilo que nós precisamos. Então reconheça nessa noite que você precisa dessa virtude. Reconheça hoje que o Senhor pode transformar você através dessa virtude, te dar um valor que o mundo não te dá. Talvez você anda aí para lá e para cá atrás de que as pessoas se reconheçam. Talvez você viva aí, está vivendo angustiada porque ninguém te dá valor na sua casa. Ninguém reconhece a sua voz, ninguém te dá autoridade. Ninguém considera você no seu lar, na sua vizinhança. Talvez no ambiente de trabalho você quer ser alguém reconhecido e não está sendo. Não se preocupa com isso. Você precisa só deixar fluir, deixar aflorar o valor que o Senhor já te deu naquela cruz. Você só precisa deixar que o valor de Deus ele sobressaia sobre você nesse dia. E aí você precisa só deixar fluir essa virtude que já está liberada para você. Cheio de virtudes é o que nós precisamos ser. Alguém cheio de virtude e vazio de orgulho e religiosidade. Ei, a religiosidade é o maior inimigo dessa virtude, chamada eficiência. Porque a religiosidade ela limita, mas o poder e a eficiência da presença do Senhor, ele nos empodera a viver experiências incríveis, que a religião não nos deixa viver. Então você não precisa de religião, você precisa da unção de Jesus na sua vida. E aí quando somos encontrados por esse amor que é perfeito, o que é imperfeito, ele vai sendo aperfeiçoado na nossa vida. E aí tudo em mim passa a ser refeito por esse amor. Tudo em você passará a ser refeito por esse amor lindo de Jesus.
Uau, Ele te ama tanto, que Ele é capaz de desfazer as imperfeições, os erros. Os teus pecados são perdoados por Ele. E no mar do esquecimento é onde Ele lança, porque Ele quer a sua vida para adiante, não para trás. Essa virtude não tem a ver com a imagem física, mas com a imagem que resplandece através de você. Essa virtude não tem a ver com o seu biotipo. Essa virtude não tem a ver com o seu corpo sarado ou não. Essa virtude não tem a ver se você é magrinho ou se você é gordinho. Essa virtude tem a ver com quanto você deixa resplandecer através de você a imagem do Senhor. Através de você a vida de Jesus, através das suas ações. O que fazia Ruth ser uma mulher virtuosa? O que fazia essa mulher de Provérbios 31 ser reconhecida como uma mulher virtuosa? Era simplesmente elas deixarem resplandecer a presença de Jesus. E aí muitas pessoas que estão perto serão tocadas. Uau! Nossas escolhas falam sobre a quem nós tememos. Nossas escolhas falam a quem nós reverenciamos. Essa virtude não é sobre mera beleza física, porque nem Ruth, nem a mulher de Provérbios 31, nenhum texto você encontra que fala que elas eram virtuosas porque eram belas, bonitas. Não, essa virtude chamada Shail, eficiência, não tem a ver com a beleza física. Porque o próprio texto de Provérbios, no verso 30, diz: enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher ou aquele que teme ao Senhor, esse será louvado. Uau! Não tem a ver com a beleza exterior, tem a ver com a dependência interior. Então chegou o tempo de você deixar aflorar, fluir essa virtude que o Senhor liberou para você naquela cruz. Ei, preste atenção, aquela mulher ou alguém que tem essa virtude tem uma riqueza que nenhuma pedra valiosa desse mundo se compara a essa riqueza. Ou seja, onde você chegar, o ambiente se torna rico. Uau, não é rico de dinheiro no bolso, mas é rico de valores que esse mundo não tem. E você tem através dessa virtude. Isso não tem relação com o exterior. Você lembra da história de Zaqueu? Eu já contei aqui há uns 15 dias atrás. Um homem sem valor nenhum, ninguém dava crédito a Zaqueu, ninguém queria intimidade com Zaqueu porque ele era um enganador, ele roubava os impostos e ali ele iria enriquecendo. Mas um dia que Jesus entrou na casa de Zaqueu, aquele homem se foi transformado e recebeu virtude de Jesus. Recebeu virtude de Jesus. E o seu coração começou a ser transformado. A primeira coisa de Zaqueu foi: eu agora não vou mais roubar, eu agora vou restituir todas as pessoas que eu roubei. Uau! Aonde Zaqueu chegava, o ambiente se tornava rico, porque os valores eram outros. E ali ele conseguia não mais se aproveitar das pessoas, mas ele passava a abençoar pessoas. Ei, você quer entender quando você começa a ser alguém que tem essa virtude? Quando você não quer mais se aproveitar das pessoas, quando você não quer mais tirar proveito das circunstâncias, quando você passa a querer abençoar as pessoas, quando você passa a querer ser um abençoador e não um aproveitador, é sinal de que essa virtude está gerando um valor imensurável, está transformando o seu coração, está sendo eficiente na sua direção. Pessoas assim você entrega uma semente e ela transforma em um jardim. Pessoas assim você entrega uma casa, ela transforma em um lar abençoado. Pessoas assim você entrega uma semente e ela vai fazer florescer frutos lindos. Porque a riqueza desta virtude está dentro e não fora. Então, quem sabe hoje o Senhor não toque aí através do Espírito Santo no seu coração e você passe a ser alguém eficiente nessa geração. Eu acredito nisso e eu espero que você também acredite. Uma segunda realidade que a gente encontra sobre a palavra eficiência, a palavra virtude é arete no grego, que é excelente. A primeira é eficiente, a segunda virtude é excelente, ou seja, uma força mental, ou seja, um propósito de vida ajustado. Ser excelente é para aqueles que têm um propósito de vida ajustado. O texto que eu quero ler para você é Filipenses 4, do 7 ao 9. E a Bíblia diz assim: e a paz de Deus, que excede todo entendimento,
guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso ocupe a vossa mente. Essa palavra virtude aqui é diferente da palavra virtude que estava lá, falando sobre Ruth e a mulher de Provérbios 31. Essa palavra virtude é arete no grego, que é excelente, é gerar uma excelência na nossa mente, é gerar uma força mental, é gerar um propósito de vida no nosso coração. E quantas pessoas hoje não precisam desta virtude? Não precisam achar o seu propósito de vida, não precisam achar a força na sua mente que precisa para você atravessar o deserto, para você vencer as tempestades da vida. Não queira ser alguém forte com as suas próprias forças, deseja ser alguém dependente das forças do Senhor na sua direção. Isso é alguém que tem virtude, isso é alguém de posse dessa virtude, isso é alguém que tem uma força mental, um propósito no seu coração, que tem uma excelência na sua forma de viver. Essa virtude precisa ocupar a nossa mente e nos inspirar e guiar. Essa virtude, ela nos guia e nos inspira. Deixa eu te fazer uma pergunta: o que é que tem inspirado você nesse tempo? O que é que tem guiado você para as suas escolhas e suas decisões? Em Romanos 8,14 a Bíblia diz: portanto, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Se você é guiado, preste atenção nisso, se você é guiado para a direção de Deus, você vive essa virtude sim. A palavra grega aqui está ligada à noção de cumprimento de propósito e destino. É uma virtude que nos alinha, é uma virtude que nos empodera, é uma virtude que nos dá uma razão de viver. E aí eu quero, em nome de Jesus, desafiar você nessa noite. Eu não sei o que guia você, eu não sei o que te inspira nesse tempo. Eu não sei se você tem se inspirado em pessoas, tem se inspirado nas notícias, tem se inspirado em alguém, tem se inspirado em algum acontecimento, o que é que tem guiado a sua vida, mas eu sei que existe uma virtude através do Espírito Santo do Senhor, que vai empoderar você dentro do propósito que Deus tem para a sua vida. Você nasceu para cumprir um propósito, uma missão do Senhor. O que você precisa? Deixe fluir essa virtude chamada arete, que é excelência, é força mental, é força na mente para nós estarmos alinhados com o propósito do Senhor. Paulo diz: se tem alguma virtude em tudo isso, que isso ocupe a tua mente e os teus pensamentos. Quando Jesus chega na nossa vida, Ele nos dá uma direção nova. Se Jesus chegou na sua vida, você tem alguém que vai te guiar, você tem alguém que vai te inspirar sim, a você cruzar os desertos, a você vencer os obstáculos, a você superar as crises. Uau! Olha para o texto que está em Mateus capítulo 14, um exemplo lindo. Jesus diz assim aos discípulos: entrem no barco e atravessem o mar da Galileia, vão para o outro lado e eu estarei aqui orando. Os discípulos obedecem a palavra do Senhor, preste atenção nisso. Mateus capítulo 14 conta essa história. Jesus dá uma palavra, os discípulos obedecem, mas no meio do caminho eles se deparam com uma tempestade. Preste atenção, porque mesmo eu e você obedecendo a palavra de Deus, não nos isenta de passar por crises e tempestades. Os discípulos obedeceram a palavra de Jesus. No meio do caminho surge uma tempestade. E eles estavam remando. E quando Jesus está orando, percebe que eles estão passando por uma crise, por uma tempestade. Então Jesus resolve ir até os seus discípulos, só que Jesus vai de uma forma extraordinária. A Bíblia diz que Jesus vem andando sobre as águas. E quando de repente os discípulos olham e no meio daquela tempestade vê alguém andando sobre as águas. E aí bate um desespero no barco dizendo: ei, é um fantasma que vem de lá. Uau, preste atenção, porque aquilo que era a solução parece aos olhos dos humanos que se tornou uma confusão. Foi quando Jesus chegou que a confusão se instalou, porque Jesus era a solução, mas a tempestade, a crise fazia os homens enxergarem a solução como confusão. E aí eu desafio você nessa noite:
quantos de nós talvez, ou se é você que está aí do outro lado, não tem nesse tempo de crise enxergado aquilo que talvez seja a solução para você como uma confusão? Abra os seus olhos, você precisa desta virtude que faz a tua mente estar fortalecida, pensar na excelência, pensar no que é excelente, porque você honra os céus quando você vive de forma excelente. Talvez você esteja olhando para aquilo que é solução como uma confusão na sua vida. Saiba discernir através dessa virtude que gera excelência, que gera força na mente, que gera um propósito no seu coração, em nome de Jesus. Quando os discípulos disseram, é um fantasma, Jesus disse, sou eu que estou aqui. E aí Pedro, olhando aquilo, disse, se és tu, Senhor, manda que eu vá até aí. Uau, Pedro queria fazer o que Jesus estava fazendo. Não tem nada de errado nisso, não tem pecado nenhum. Ninguém vai dizer, mas Pedro queria ser orgulhoso, Pedro queria se destacar. Não, deseje fazer o que Jesus está fazendo e Ele vai te evidenciar. Fazer com que você viva milagres, fazer com que você experimente coisas extraordinárias. Pedro foi alguém que estava demonstrando ali essa virtude, uma mente pensando no excelente. Uau, por que não eu fazer o que Jesus está fazendo? Por que não eu andar sobre as águas como Jesus está andando? Eu quero experimentar dos melhores milagres, dos maiores sinais, de coisas extraordinárias que Jesus viveu e experimentou. Eu não sei se você estivesse naquele barco, se você seria um como Pedro, ou se você estaria lá como Tomé, como João, estaria lá angustiado porque está no meio da crise e não ver alguém que se inspire, não vê uma solução, não vê alguém que guie os seus passos. Ei, em nome de Jesus, receba essa virtude hoje, essa virtude chamada excelência na sua vida, que faz a tua mente pensar como a mente do alto, uma mente forte. No meio da crise, Deus vai te dar saídas. No meio da confusão, Jesus vai aparecer como a solução para você. No meio dos dias mais difíceis, o Senhor vai abrir portas na sua direção. Você precisa crer nisso. Agora a gente só passa a experimentar a excelência se a nossa mente pensar no excelente. Então você precisa dessa virtude que Paulo diz aqui em Filipenses capítulo 4. Se tem alguma virtude nisso, que isso ocupe a tua mente e o teu coração. E aí Jesus disse, então vem Pedro. Pedro desce e começa a andar sobre as águas. Uau, o único homem que andou sobre as águas de forma extraordinária. Pôde experimentar de um milagre porque ousou com a mente forte pensar na excelência, pensar no extraordinário. Em nome de Jesus eu libero sobre você, através do Espírito Santo, esta virtude, aonde você está, que você seja possuído por essa virtude, que você tenha uma mente excelente, uma mente forte, que você alcance e encontre o seu propósito de vida, que te fará ser alguém diferente nessa geração. Quando Jesus chegou, Jesus deu a direção. E quando Jesus chega na nossa vida, Ele nos dá uma direção. Quando somos cheios do Espírito Santo, nós manifestamos a ousadia na palavra. E sabemos aproveitar com sabedoria as oportunidades que Jesus nos dá. Pedro foi alguém assim, aproveitou a oportunidade. Jesus diz, então vem. E ele diz, é na tua palavra que eu vou. E ele foi, andou sobre as águas. No meio do caminho, tudo bem. Olhou para os ventos e as ondas grandes. Quem também não olharia? A gente só sabe julgar que Pedro não acreditou, Pedro não teve fé suficiente, mas a gente não sabe reconhecer que Pedro teve ousadia para descer do barco no meio de uma tempestade e acreditar na palavra de Jesus que ele andaria sobre as águas. Uau, eu prefiro ficar em elogiar Pedro que soube andar sobre as águas e aproveitar a oportunidade do que julgá-lo, porque ele começou a afundar. Começou a afundar porque olhou para os ventos e as ondas grandes. Se você estivesse lá, você também olharia. E todas as vezes que eu e você olhamos demais para as crises, a nossa fé é abalada assim. Todas as vezes que a gente exalta demais as ondas e os ventos fortes que vêm contra nós,
A nossa fé será abalada sim, mas nunca esqueça que ainda que a sua fé esteja afundando, ainda que os seus projetos estejam afundando, ainda que o seu casamento esteja afundando, ainda que a tua profissão esteja afundando, a tua empresa, não sei, mas Jesus chegou para dizer: eu estendo a mão e eu vou arrancar você daí, e você vai voltar a andar sobre as águas sim, andar no sobrenatural. Receba essa virtude hoje em nome de Jesus. Essa virtude que nos gera uma mente diferente, um coração diferente. Construímos novas ideias de acordo com o propósito de Deus na nossa vida. O que você precisa hoje? Você precisa descobrir o propósito de Deus para você. Descubra o propósito de Deus para a sua vida. E Deus vai te fazer experimentar de milagres, em nome de Jesus. Sabe o que Davi pediu no Salmo 51? Davi olha para Deus e faz um pedido lindo: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto, inabalável. Davi desejava ser guiado além de ser perdoado, porque Salmo 51 é um salmo que Davi abre o seu coração, rasga o coração para Deus, dizendo: eu pequei contra o Senhor, eu não sou digno, eu não sou merecedor. Davi estava na sua maior crise de vida, no seu pior tempo de vida, mas Davi olha e diz assim: Senhor, cria em mim um coração puro, renova em mim um espírito inabalável, um espírito reto. Eu quero ser guiado pelo Senhor, ainda eu quero ir mais além do que ser perdoado. Porque muitas pessoas se conformam em ser perdoados. Eu pequei, Senhor, me perdoa, pastor, me perdoa, meu líder, me perdoa, Deus, eu pequei, eu falhei, eu errei. Tudo bem, recebe o perdão, mas se conforma em apenas ser perdoado. Não, Davi queria algo mais. Esta virtude faz você viver o excelente. Você precisa querer algo a mais do que ser apenas perdoado. Você precisa querer andar sobre as águas, querer viver o extraordinário do Senhor, querer dias melhores, dias abundantes, querer a prosperidade que Deus tem para liberar na sua vida. Davi disse: eu quero um coração puro, eu quero um espírito inabalável. Ele desejava algo a mais do que ser perdoado, sabia o quanto isso faria diferença na sua vida. Ele não quer só desfazer a mancha do seu passado, mas corrigir a rota do seu futuro. Jesus quer isso para a sua vida hoje. Ele não quer apenas pegar o seu passado ruim, o seu passado de escuridão, o seu passado de trevas e apagar apenas, mas Ele quer te dar um futuro de êxito, um futuro de excelência, uma rota de sucesso para você viver em todas as áreas da sua vida. Tome posse hoje isso na sua vida. Se você deseja chegar ao lugar que Deus preparou para você, deixe Ele te guiar até lá. Porque só Ele sabe o caminho. Senhor, me guia ao lugar que o Senhor deseja. Pai, me leva aonde o Senhor quiser. Então deixe Deus te guiar. Tenha uma mente excelente. Tenha essa virtude que empodera você. Uma mente forte para passar pelas tempestades, pelas crises. Mas não desistir. Não desistir de ver a promessa do Senhor se cumprir na sua vida, de ver o propósito de Deus fazer valer a pena tudo que você tem renunciado. Amém? Você recebe isso em nome de Jesus? No tempo de tempestade ou no tempo de deserto, existe sim uma saída para você. Jesus é o caminho que você precisa hoje. Em nome de Jesus. A terceira realidade que essa palavra virtude gera na nossa vida, a terceira e última, e não menos importante, ela está no texto de Atos, capítulo 1, verso 8. Essa palavra virtude que aparece aqui nesse texto, é dunamis, ou dinamos, que é explosiva, que é poder, capacidade para fazer. Preste bem atenção, porque a primeira virtude que eu falei é Shail, é uma eficiência que vem do alto, que nos dá um valor moral, nos dá uma identidade nova. A segunda virtude que eu usei aqui no exemplo de Filipenses 4 é o arete, que é a excelência gerada na nossa mente, uma mente forte, um propósito de vida alinhado com o nosso coração.
E a terceira virtude é dunamis, é a explosiva, é um poder, uma capacidade para fazer. Atos 1:8 diz: mas receberei a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e assim vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, quanto em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Dunamis, ou dinamos, é uma virtude que o Espírito Santo gera em nós. Um poder explosivo para nos capacitar a realizar. Uma autoridade espiritual, uma força além do normal, um domínio sobre o nosso espírito e uma energia que é divina na nossa vida. Coisas que o mundo não pode nos dar. Realidades que a gente não encontra em instituição nenhuma. Nós não encontramos isso em livros, em faculdades, em escolas. Nós encontramos na presença do Senhor, na igreja de Jesus, no reino de Deus. É por isso que essa virtude, ela precisa ser ativada na sua vida. E Jesus nos empoderou para vivê-la. Jesus nos garantiu que ao ir para os céus, Ele liberaria o outro Consolador, o Espírito Santo, que liberaria sobre nós essa virtude, o dunamis, o poder explosivo, para nos empoderar, nos capacitar a realizar tudo que o Senhor nos permitiu fazer. Esse é um último nível de virtude na nossa vida, um poder para executar, a capacitação para ser e fazer algo para Deus, com Deus, para ser e fazer algo para o Senhor, com o Senhor na nossa vida. É aqui que Jesus deseja encontrar a sua vida. Suas últimas palavras neste texto foi para enviar a sua igreja, enviar a todos que crescem nele. Jesus ali nesse texto de Atos capítulo 1, verso 8, Jesus olha para os seus discípulos e diz: vocês receberão virtude do Espírito Santo, e assim poderão ser e fazer testemunhas da minha obra, aqui em Jerusalém, em Samaria, e até na Judeia, e até os confins da terra. Aonde você for, você está de posse dessa virtude, desse poder chamado dunamis, que faz você ser e fazer, ser uma testemunha e fazer testemunhas através do poder do Espírito Santo na sua vida. Tome posse hoje dessa virtude. É aqui que Jesus deseja encontrar você, meu irmão e minha irmã. Uma capacidade extraordinária de realizar obras e obras maiores do que Jesus fez. Testemunhando sobre o que Jesus fez na sua vida e sobre o que Jesus é capaz de fazer através da sua vida, na vida de tantas pessoas que estão perto de você. Tem muita gente que diz: eu não sou capaz, pastor, eu não consigo, eu não tenho essa capacidade, eu não fui chamado para isso, pastor, não me coloque nesse lugar. Eu não sei fazer. Em nome de Jesus, você tem essa virtude liberada sobre você. Se você tem o Espírito Santo, Ele te dá poder, Ele te dá autoridade, Ele te dá domínio, Ele te dá energia, Ele te dá força, para que você faça testemunhando. Entenda isso. Entenda em nome de Jesus, que nós não fazemos nada para falar de nós mesmos. Nós fazemos para falar do Senhor. Fazemos para testemunhar do Senhor. E a sua vida precisa ser um testemunho vivo. Você precisa falar do amor. Ei, em nome de Jesus, preste atenção nisso. Você foi alcançado por esse amor extraordinário do Senhor. Então a sua vida precisa falar desse amor. Você recebeu do perdão de Jesus na cruz. Então a sua vida precisa falar desse perdão. Você foi alcançado pela compaixão de Jesus. Então a sua vida precisa falar da compaixão. Você precisa ser uma testemunha viva do que Jesus fez e está fazendo sobre a sua vida. Então você é capaz sim, através desta virtude que está no Espírito Santo.
O dunamis reflete a espiritualidade de alguém redimido, de alguém alcançado pela cruz, pelo sacrifício de Jesus. O dunamis representa o poder espiritual, a autoridade espiritual, a energia do Espírito Santo, a força do Espírito Santo, o fruto do Espírito Santo em ação na nossa vida. Uma virtude que vem pelo Espírito Santo, gerando sinais, gerando frutos. Aonde você estiver, essa virtude gera uma autoridade que o mundo não entende. Uma autoridade que foi deixada pelo próprio Jesus. Que autoridade é essa, pastor? Mateus capítulo 10, verso 8. Jesus olha para os seus discípulos e Jesus libera sobre eles essa autoridade, dizendo: ei, eu vos dou autoridade, ou seja, eu libero sobre você essa virtude chamada dunamis, esse poder, essa energia, essa força, essa capacitação para você curar enfermos, para você expulsar demônios, para você orar e pessoas se levantarem, ressuscitarem e serem empoderadas no propósito do Senhor. Em nome de Jesus, você tem essa virtude em você. Comece a deixar fluir através de você, para construir uma nova realidade. Em nome de Jesus, creia nisso. Os dons são de Deus para o homem, mas o fruto é do homem para Deus. Escreva isso para você não esquecer. Os dons são de Deus para a minha vida, mas os frutos têm que partir da minha vida para Deus. Quais os frutos que você tem dado? Quais os frutos que você tem dado hoje? Porque você não pode ser uma árvore infrutífera se Jesus está em você, o Espírito Santo está em você. Você tem que dar frutos que falam sobre Ele. É como o texto de João 15, você está ligado na videira verdadeira que é Jesus. Então Jesus libera uma seiva dentro de você, que é exatamente esse dunamis, que faz você ser alguém frutífero. Alguém que dá frutos, alguém que fala sobre o Senhor na sua vida. Não dá para viver essa vida, com o meu próprio poder. Não seja alguém insensato, que quer resolver as coisas na sua força, no seu poder, na sua mentalidade pequena, no seu raciocínio humano. Escute, nada muda na força do nosso braço. Nada muda na força do nosso braço. No nosso próprio poder, nós vamos nos cansar, nós vamos nos abater, nós vamos fadigar e desistir. Você não pode ser alguém insensato e querer resolver as coisas com o seu braço, com a sua força. A maior riqueza que nós recebemos de Deus é o Espírito Santo e o seu poder. Então há um poder liberado dentro de você, use-o ao seu favor. Use-o ao seu favor. Ei, você quer ver uma coisa? Preste bem atenção. Tenta vencer as suas guerras com a sua própria força. Tenta vencer as suas lutas com a sua própria força. O povo tentou passar pelo deserto durante 40 anos com a sua própria força, com a sua própria mentalidade, Deus querendo ser com eles. O povo morreu no deserto. Quer ver outra coisa? Tenta vencer a tua sexualidade com a sua própria força. Tenta ser alguém santo nessa geração com a tua própria força, para ver se você consegue. Quer ver outra coisa? Tenta amar as pessoas com a tua própria força, para ver se você consegue. Então, em nome de Jesus, desista de ser forte pelos seus próprios braços. Seja fraco em Jesus e Ele vai te fortalecer com esse poder chamado dunamis, esta virtude que o Espírito Santo está dentro de você e libera sobre você. Em nome de Jesus, esse é o tempo que o Senhor tem nos experimentado, tem provado aonde está a nossa dependência, onde está a nossa força. Esse é o tempo que o Senhor quer provar o teu coração. Eu quero caminhar para o final aqui, mas eu quero que você entenda isso. A maior riqueza que nós recebemos do Senhor é o Espírito Santo dentro de nós.
Se abra para Ele. Existe uma maneira mais fácil de fazer as coisas. Existe uma maneira mais fácil de fazer as coisas. Você, por acaso, você já sofreu tentando fazer algo que você estava achando tão difícil, e aí alguém se aproxima de você e diz, olha, faz assim porque é mais fácil. E quando você percebe, de fato, você estava gastando energia desnecessária. Certa vez eu estava andando no aeroporto e arrastando uma mala pesada, arrastando uma outra mala no braço, e alguém se aproximou e disse, olha, você não viu que ali do lado tem uma esteira rolante? E esse aeroporto da Espanha, ele é um dos maiores aeroportos da Europa. E o lugar que você sai para o outro lugar, é como que você andasse coisa de 500 metros, 1 quilômetro de distância. E aí eu estava gastando energia desnecessária, a pessoa se aproximou e disse, olha, se você subir nessa esteira, ela vai te levar até lá onde você precisa. Uau! Quando eu subi, eu disse, que coisa mais fácil. Eu estava tentando fazer o mais difícil com a minha própria mentalidade, meu próprio braço. Alguém vem para me instruir, olha, tenta fazer assim porque vai ser mais fácil. Assim é o Senhor, assim é o Espírito Santo na sua vida. Ele está querendo falar com você. Tenta fazer assim no seu casamento que será mais fácil. Tenta fazer assim na sua empresa, será mais fácil. Tenta fazer assim no seu ministério, será mais fácil. Mas você é teimoso, você quer fazer com o seu braço, você está se cansando, porque você está usando a sua própria força. Você não está ativando o dunamis, o poder do Espírito Santo, que está dentro de você. Não queira carregar o peso sozinho. Se ele está em você, ele libera essa força que você precisa. Não é sobre religião, a religião, ela diz para mim e para você, o esforço é seu. Mas a graça em Jesus, a presença do Espírito Santo diz assim, o esforço é meu. Eu é que faço por você, eu é que guerreio por você, eu é que batalho por você, eu é que falo por você, eu é que atuo por você. Por isso que eu digo, o poder não está em quem ora, o poder está em quem responde à oração. Entenda isso de uma vez por todas. Seu único trabalho no Senhor é descansar nele. Seu único trabalho em Jesus é descansar nele, mas não é descansar parado, é descansar crendo e se movendo. Nós somos uma igreja assim, uma igreja edificada no poder do Espírito Santo. É assim que a gente tem vivido, é assim que nós temos ensinado. Uma igreja que crê nos dons espirituais. Uma igreja que se move nos dons espirituais. Uma igreja ativa e viva nos dons do Espírito Santo. Uma igreja família, cheia do poder explosivo. Para viver isso na atmosfera em família espiritual e muito mais na família biológica. Porque a sua casa é uma extensão da igreja. E a igreja precisa ser uma extensão do seu lar. Efésios capítulo 5, Paulo ensina a igreja sobre isso, sobre esse poder dunamis do Espírito Santo. E ele termina o texto falando sobre a família. Ele diz, mulher, seja submissa ao seu marido. Marido, ame a sua mulher como Cristo ama a igreja. Filhos, obedeçam aos seus pais. Pais, honrem aos seus filhos. Perceba que Paulo diz, quem é cheio do Espírito Santo vive de forma explosiva dentro da sua casa, na sua família, de forma diferente. Vive diferente. Não adianta você dizer, mas pastor, o meu casamento não dá certo. Olha, pastor, não tenho paciência. Está faltando, então, o Espírito Santo na sua vida. Está faltando essa virtude ser ativada e aflorada dentro de você. Não me venha com essa história, pastor, na igreja eu falo em línguas, eu rodo, eu corto o laço, mas em casa você é a pessoa mais grossa com seus filhos, com a sua esposa. Em casa você, mulher, não honra seu marido. Que religiosidade é essa, que na igreja você fala em língua, mas em casa você fala outra língua? Preste atenção nisso, porque é chegado o tempo em que esse poder chamado dunamis precisa ser uma realidade da nossa vida. Um poder explosivo que transforma o nosso coração. Não separe a sua vida espiritual da sua vida familiar. Vida cheia do Espírito Santo é uma família abençoada. Vida cheia do Espírito Santo é uma família abençoada. Vida cheia de dunamis, de poder, de força, de energia do Espírito Santo é a nossa casa experimentar de uma bênção, do melhor de Deus, dos sinais, prodígios, milagres e maravilhas.
Em nome de Jesus. Você não pode ser uma pessoa na igreja e outra pessoa em casa. Você tem que ser a mesma pessoa. Se você é cheio do Espírito Santo, meu irmão e minha irmã, você é a mesma pessoa em qualquer lugar. Em nome de Jesus, há poder, há virtude na sua direção. Hoje é Pentecoste. O dia de Pentecoste, 50 dias depois da Páscoa, nós estamos celebrando essa festa, uma festa judaica. Mas fala sobre a descida do Espírito Santo. Então é um tempo de transformação na minha e na sua vida. E nós seremos cheios do Espírito Santo. Acredite, tem virtude liberada para você sim. E esse é o segredo da sua vida bem-sucedida, da sua vida vitoriosa em Jesus. Há uma virtude chamada eficiência liberada para você. Há uma virtude chamada excelência liberada dentro de você. Há uma virtude chamada explosão para te fazer ser empoderado dessa geração que está ativada para você. Isso transforma a sua vida. Agora o maior problema é esse, eu quero terminar aqui. O maior problema é o seu coração endurecido. Enquanto o seu coração estiver endurecido, o poder que está dentro de você, a virtude, não consegue aflorar. E o maior problema do ser humano hoje é um coração duro. E escute, coração endurecido, você não nasce com ele. Ninguém nasce com um coração endurecido. Eu tenho 3 crianças em casa e nenhuma das 3 tem um coração endurecido. Elas são as mais moles, as mais frágeis. Mas o coração endurecido é formado. Ele é gerado com o passar do tempo, com as suas experiências, com os seus traumas. O coração endurecido é aquele que é pisado, é aquele que é apertado, que é moído, é aquele que é decepcionado pelas experiências do dia a dia, da sua história de vida. Talvez, por muita coisa que você viveu, você tenha um coração endurecido, mas escute, há uma promessa de Deus que diz que o Espírito Santo será derramado sobre toda a carne, e Ele transformará o coração de pedra em coração de vida. É vida no Espírito Santo. Uau! Está liberado para você hoje. Tome posse disso e a sua vida nunca mais será a mesma. Hoje é Pentecoste e tem poder do Espírito Santo liberado na sua direção. Eu creio nisso. Eu creio que é um tempo de colher frutos. E é chegado na sua vida esta virtude. Tome posse em nome do Senhor Jesus.